Boa noite, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos, agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dispensado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos vocês que estão chegando e se conectando para estudarem conosco. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Neste momento, aqui estamos chegando para estudarmos mais um capítulo do livro Calma, livro de autoria de Emmanuel, juntamente com Chico Xavier, parceria Chico Xavier e Emmanuel. Então, hoje, o capítulo que temos para este momento, para o nosso estudo, tem como título Em torno de ti. Em torno de ti é o capítulo 26, para esta noite, do dia 26 de maio de 2020. Então, Emmanuel aqui nos chama a atenção, em especial para a família. Todos estes companheiros que nós temos no agrupamento familiar e que em muitas situações nós reclamamos, nós questionamos a bondade de Deus por nos ter colocado junto de criaturas tão difíceis. Mas e será que nós também não somos difíceis? Será que também nós, companheiros de jornada, que estão conosco ali sob o mesmo teto, via de regra nós enxergamos e apontamos os problemas que os outros causam para nós no agrupamento familiar. Mas nós sabemos que nós temos que olhar e observar em nós os problemas que nós também podemos causar aos outros ou que causaremos aos outros se nós não ficarmos atentos, observando constantemente as nossas atitudes, para não trazer transtorno, para não prejudicar os nossos companheiros de jornada. Porque conforme nos diz o espírito Joana de Ângeles, na introdução do livro SOS Família, ela nos diz que a família é a célula máter, é a célula mãe do organismo social, onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito se desperta para as realizações superiores da vida. Então é ali na família, no agrupamento familiar, onde nós nos encontramos, nesta micro-sociedade que nós estamos inseridos em primeiro lugar, antes de fazermos parte da macro-sociedade que está lá fora, nós nos encontramos numa micro-sociedade ou numa micro-humanidade para os aprendizados, conforme nos fala aqui Joana, para o despertar das realizações superiores da vida. Então, que possamos verdadeiramente aproveitarmos estas oportunidades quando nós nos encontramos ali com aqueles companheiros, ombro a ombro, lado a lado, conforme diz aquela música do meio espírita, estamos aqui caminhando ombro a ombro, lado a lado. E aí devemos também lembrar as palavras de Jesus, quando ele nos chama a atenção para nós reconciliarmos com os nossos adversários enquanto estamos com ele a caminho. E via de regra, conforme os espíritos amigos nos chamam a atenção, no agrupamento familiar não estão apenas amigos, porque senão as nossas famílias seriam todas maravilhosas, tudo seria um mar de rosa, não teria nenhum transtorno, nenhuma desavença, nenhuma briguinha.
Mas como nós temos esses problemas, é sinal de que nós estamos vivendo em um mundo de provas e expiações e também nos encontramos como espíritos nesta condição de provas e expiações. Então aqui Emmanuel começa as reflexões deste capítulo 26, nos dizendo o seguinte: em derredor de ti, ou seja, próximo de ti, próximo de cada um de nós, encontrarás sempre no mundo a escola de aperfeiçoamento espiritual em que te matriculaste através do berço físico. Então aqui ele nos fala que através do berço físico, ou seja, na família, nós nos encontramos matriculados na primeira escola para a nossa vida. O primeiro banco da escola da vida chama-se família. E aqui nos encontramos exatamente nesta escola de aperfeiçoamento espiritual. E aí ele acrescenta dizendo o seguinte: por que muito sacrifício te custe a convivência com aqueles aos quais o mundo te vinculou pela força da consanguinidade? Não te afaste deles, senão quando as circunstâncias da vida, expressando os desígnios superiores das leis que nos regem, te determinem alterações e mudanças. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção para nós não abandonarmos os nossos compromissos primeiros, que são para com aqueles do agrupamento familiar. Então aqui ele nos fala: não te afaste daqueles que as leis aqui terrenas da consanguinidade nos ligaram, porque em primeiro lugar, antes de nos unirmos para com essas leis materiais aqui da consanguinidade, nós já estávamos ligados pelos laços espirituais, conforme nós encontramos no capítulo 14º do Evangelho segundo o Espiritismo, e em especial no capítulo 14º, no 4º e no 14º, que nos fala sobre família. Então, nós não estamos juntos por acaso, porque não existe esta palavra no vocabulário divino. Em muitas situações nós ouvimos falar, ou até mesmo nós falamos: ah não, eu estou nesta família por acaso, eu nem queria estar nesta família, eu nem queria reencarnar, eu nem queria renascer. Realmente nós não queríamos. Nós imploramos de joelhos, espiritualmente falando, para que voltássemos naquele agrupamento familiar para reencontrarmos afetos ou desafetos. Afetos para solidificarmos o amor verdadeiro, ou desafetos para construirmos laços de amizade, de fraternidade, para num futuro bem próximo, construirmos verdadeiramente laços de amor. E aí Emmanuel segue dizendo que a universidade, aí ele nos mostra aqui duas situações, fazendo duas comparações, que a universidade é uma construção da inteligência. Então aqui ele nos fala que a universidade, as escolas oficiais aqui da Terra, exatamente para a construção da nossa inteligência. Cada aluno que se habilita a certa faixa profissional terá que, obrigatoriamente, ser matriculado e partilhar por tempo longo do clima de professores e colegas, os quais, ou melhor, os mais diversos entre si, os quais são os mais diversos entre si para a obtenção dos valores culturais que demanda. Então, cada um de nós que começamos lá do início, na nossa trajetória, lá na pré-alfabetização, e chegamos até uma universidade para um curso profissional, em especial na universidade,
4 anos, 5, 6 anos, 8 anos, ou seja, junto com professores que às vezes não temos afinidade, ou junto com colegas que não temos afinidade. Então aqui ele nos fala que nós ficamos lá para adquirirmos condições para trabalharmos, porque precisávamos realmente adquirir um diploma, adquirirmos conhecimentos intelectuais para nos capacitarmos profissionalmente para a vida e perante a vida. Aí tem a outra situação, que é muito mais importante. A outra, é lógico, a universidade, a formação profissional é imprescindível para nós, mas aí ele nos mostra a outra, que o lar é uma conquista de sentimentos. Se a universidade é uma construção da inteligência, o lar é uma conquista do sentimento. Cada coração que integra a família, nele sediada, se candidata à aquisição de recursos determinados e partilhará, consequentemente, por tempo dilatado, das experiências daqueles que se lhes categorizam na posição de parentes, a fim de que possa atingir as qualidades que procura. Então é no lar que nós adquirimos, ou que temos todas as oportunidades para adquirirmos as qualidades verdadeiras que procuramos, as qualidades do coração. E aí Joana de Ângeles, voltando mais uma vez na introdução do livro SOS Família, ela nos fala que quando nós não realizamos no nosso agrupamento familiar, não cumprimos no nosso agrupamento familiar a nossa tarefa, a nossa missão, a família se desestrutura. A família se desestrutura, consequentemente, a sociedade lá fora adoece. A sociedade lá fora, o termo que ela usa, cambaleia. A cultura se degenera e a civilização se corrompe. Então aqui ela nos chama a atenção para a necessidade de cuidarmos do nosso agrupamento familiar. E aí ela diz ainda que a família, por isso tudo, a família está formulando um vigoroso pedido de socorro à sociedade em geral. Exatamente por isto, o título do livro, SOS Família, que é esse vigoroso pedido de socorro a todos nós que compomos a sociedade. Porque se a sociedade lá fora, como nós sabemos, como nós estamos observando, a sociedade está doente, não é por outro motivo, não é por outra causa. É exatamente por este motivo que Joana nos mostra aqui, porque a família, de uma forma quase que geral, os componentes da família que compõem a macro-sociedade lá fora estão doentes. Para tratarmos a sociedade lá fora, é preciso começarmos aqui dentro, no agrupamento familiar, para que possamos ofertar lá para fora, para a macro-sociedade, cidadãos já curados, cidadãos já transformados ou em vias de transformação e não cidadãos deformados. Nós precisamos ofertar para a macro-sociedade lá fora cidadãos honestos, cidadãos responsáveis, cidadãos que realmente cooperam, que sejam fraternos, que sejam amorosos, que sejam humildes, que sejam brandos, que sejam misericordiosos, e assim sucessivamente, conforme Jesus nos pede lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. E é para isto que nós nos encontramos aqui, e por isto que nos encontramos aqui em um agrupamento familiar em tratamento. E aí Emmanuel ainda nos diz o seguinte: se problemas e provações te gravam os dias no instituto doméstico, aconselha-te que a fé em Deus e guarda a paciência no aprendizado que atravessas. Então aqui ele nos fala que por maiores que sejam os problemas no agrupamento familiar, por maiores que sejam os problemas, as provações no instituto doméstico, que possamos nos aconselhar na fé e com a fé em Deus, aquela fé inquebrantável,
guardando a paciência no aprendizado que atravessas. Respeita os pais, nos pede Emmanuel. Respeita os pais que te patrocinaram o nascimento. Entretanto, se não te correspondem ao devotamento, compadece-te deles e não lhes sonegues o acatamento e a gratidão de que se te fazem credores. Então aqui ele nos chama a atenção que devemos cuidar dos nossos pais, mesmo que eles não correspondam ao nosso amor, ao nosso carinho, se isto acontecer, mas sigamos adiante, cuidando, cumprindo com a nossa obrigação, porque foram eles quem patrocinaram a nossa vinda aqui para a Terra. E aí ele diz ainda sobre os filhos, sobre a educação dos filhos. Lembremos, e depois cada um pode buscar no Livro dos Espíritos, as questões 582, 583 e 583A, sobre a nossa missão aqui na Terra, na condição de pais. Aqui ele nos diz: educa os filhos que o mundo te confiou. No entanto, se não te mostram afeto, compadece-te deles e não lhes recuses a bênção da paz, da qual necessitam para serem felizes, conquanto nem sempre consideres justo armá-los de forças monetárias capazes de aniquilar-lhes o ensejo de elevação e serviço. Então temos que fazer a nossa parte, aquilo que nos compete, e termos a consciência tranquila. E aí mais uma vez Joana nos diz na introdução ainda do livro SOS Família, que estamos fazendo referência também, em paralelo aqui com Emmanuel, que a família é a unidade básica da sociedade, sua célula primeira, sua importância merece permanente vigilância. Então ela nos diz aqui que a família é a unidade primeira. E se buscarmos na nossa lei maior aqui da Terra, aqui do Brasil, a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, no capítulo 226, os nossos constituintes assim definiram família. Família, base da sociedade. Então a família é a base da sociedade. Então se a família está desestruturada, se a família está com rachaduras, simbolicamente falando, a construção lá fora, a macro-sociedade, realmente vai cair. É só nós pegarmos como exemplo, como simbologia, uma construção de um imóvel, a construção de uma casa. Ela tem que ser construída, se queremos que ela fique de pé, ela tem que ser construída sobre bases sólidas, os alicerces firmes. Assim é a família, esse alicerce da sociedade. É por isso que os nossos constituintes assim definiram família base da sociedade. Então, se queremos uma sociedade lá fora saudável, uma sociedade lá fora forte, uma sociedade lá fora realmente sólida, então solidifiquemos aqui a nossa família, ofertando matéria-prima de qualidade para a macro-sociedade lá fora. Bons políticos, bons administradores públicos, bons advogados, bons médicos e assim todas as profissões, que realmente as pessoas saiam da micro-sociedade, família, já naquela condição de educação que a macro-sociedade precisa. Porque a educação nós não conquistamos lá fora nas escolas oficiais do mundo. Educação é responsabilidade da primeira escola da nossa vida, que conhecemos com o nome de família. Lá fora, nas escolas oficiais, nós adquirimos instrução. As duas, sem sombra de dúvida, educação e instrução, devem andar de braços dados. E aí Emmanuel encerra dizendo: sejam quais forem as notas discordantes, aqui ele usa o termo notas discordantes, que te cerquem no lar ou no grupo de trabalho, seja no lar ou no grupo de trabalho, se tem notas discordantes, se tem companheiros de jornada que destoa daquilo que é normal, ele nos diz: compreende-te, ou melhor, compadece-te deste companheiro,
que ainda não entendam a mensagem de fraternidade e continua a demonstrar-lhes bondade e tolerância. Então, mesmo que esteja destoante as notas, mostremos e continuemos mostrar bondade e tolerância, porque os poderes maiores que nos conduzem nos destinos certamente nos observam o comportamento nas lições em que nos encontramos para a conquista do perfeito amor. Então, o nosso comportamento está sendo observado constantemente por esta lei maior, porque a lei que rege todo o universo, que traz toda a harmonia e que harmoniza todo o universo, chama-se lei de amor. Então, nós temos que estar harmonizados com esta lei e, conforme Jesus nos fala, nos amando como irmãos que somos, irmãos de jornada. Então é para isto e por isto nos encontramos aqui no planeta Terra, para aprendermos na prática esta lei maior, a lei de amor, de justiça e de caridade, na sua maior pureza, conforme nos informam os Espíritos amigos, no capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, ou melhor, no item 3, quando eles nos trazem a definição ou a qualificação do verdadeiro homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, a lei de caridade, a lei de amor na sua maior pureza. Então, que possamos nos esforçar e nos esforçar muito para chegarmos o mais rápido possível a esta condição de um verdadeiro homem de bem. Muita paz a todos, uma boa noite, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela perseverança, muito obrigado pela paciência e muito obrigado pela caridade que vocês fizeram na noite de hoje em nos ouvir mais uma vez. Porque assim, mais uma vez, tivemos a belíssima oportunidade de estudarmos juntos estes ensinamentos. Paz a todos, que Jesus nos envolva e nos ampare, hoje e sempre. Fiquem em paz, meus amigos. Muita paz, meus irmãos. Até breve.